Né? Eu já abro aqui. Amém. Paz do Senhor, irmãos. São exatamente 18 horas. Nós estamos começando o nosso culto online aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém. Já vai compartilhando o link aí com os irmãos, né? Já vai se organizando para celebrar e adorar o Senhor conosco, né? E antes de eu iniciar esse culto com oração, eu queria deixar um versículo que está lá em Salmo 44, versículo 3 e 4, né? O Senhor fala assim: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, ó Senhor, pelo teu braço e pela luz do teu rosto. É por causa do teu amor para com eles. És tu, meu Rei e meu Deus. És tu que decreta a vitória para Israel. É o Senhor quem decreta a vitória para as nossas vidas. Não é por causa da nossa força, não é por causa do braço da nossa carne, mas é por causa da força que vem do Senhor, pelo amor do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Que a nossa fé ela possa estar sendo fortalecida em Deus,
né? Ainda que sabemos, irmãos, que o culto presencial ele é extremamente importante, mas no momento é a ferramenta que Deus nos proporcionou para que nós pudéssemos celebrar ao Senhor, para que nós pudéssemos adorar ao Senhor. Então tira um momento, né, a partir de agora, 1 horinha só, das 18 às 19 horas, para nós estarmos adorando ao Senhor, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé durante esses dias, que o Senhor faça com que nós venhamos prevalecer ante a enfermidade. Né, a Luciane, minha esposa, ela esses dias estava falando na live, né, e ela falou na live das mulheres uma passagem, né, que é ali onde Jesus, ele pede ao Senhor, ele ora ao Senhor pelos discípulos, mas ele não pede para o Senhor tirar os discípulos do mundo, mas para que o Senhor dê força aos discípulos para vencer as lutas, para vencer as provas, para vencer as dificuldades. E nesse momento, irmãos, de luta, de dificuldade, de angústia, que todos nós estamos vivendo, sem exceção, do menor ao maior, né, do mais sábio ao menos sábio, né, do novo nascido ao apóstolo, né, irmãos, todos nós estamos vivendo um momento de dificuldade. E nesses momentos de luta, de dificuldade, nós precisamos nos apegar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha aumentar a nossa fé. E sabedores, irmãos, que como Jesus orou pelos discípulos, ele não pediu para que tirasse os discípulos do mundo, nem que aliviasse as dificuldades ou as dores que os discípulos viriam passar, mas que fortalecesse a fé deles, para que eles sejam mais que vencedores em tudo que eles colocarem em suas mãos. Então nessa tarde nós estaremos declarando em nome do Senhor Jesus, né, que se esse vírus porventura atingir qualquer um de nós ou da nossa casa, que o Senhor Jesus possa colocar as tuas mãos e extinguir, arrancar o poder da letalidade, o poder da morte, até porque, meu amado, o poder da morte e da vida estão nas mãos do Senhor nosso Deus. É Ele quem por amor dá a vida por nós, entregou seu Filho para que nós venhamos ter vida e uma vida em abundância. Essa é a vida que o Senhor Jesus prometeu para mim e para você. Nesse instante eu queria que você dobrasse seus joelhos, ou aonde você estiver, não precisa dobrar os joelhos, mas curvasse o seu coração ao Senhor. Não a sua cabeça, não os seus olhos, mas o seu coração. Curve o seu coração ao Senhor nesse instante. Peça que o Espírito Santo de Deus possa falar a sua vida, aonde você estiver nessa hora, né, independente do local, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a sua vida, possa alcançar a vida do teu familiar, possa alcançar a vida daquele parente que está bem, aquele que está enfermo, até porque Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? E a palavra de Deus ela diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Senhor, é pelas suas pisaduras, ó Deus, que nós somos sarados. Pai, nessa hora, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, que o Senhor venha trazer, ó Pai, uma palavra que venha do céu. Meu Deus, que o louvor que for ministrado, ele venha revigorar a nossa alma, ele venha revigorar a nossa fé. Jesus, visita hoje, Pai, aquele que está enfermo. Pai, que o Teu Espírito Santo, Jesus, ele rompa os ambientes nessa hora, desde o nosso lar, desde o hospital, desde um ônibus, aonde nós estivermos nesse instante, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que produz vida em nós, ele possa, Pai, em nome de Jesus, começar a produzir vida no nosso corpo físico, possa aumentar a nossa fé no Espírito, ó Deus, possa vivificar a nossa alma. Jesus, nós clamamos, ó Deus, pelo Teu santo nome, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que pelas Suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pai, é por causa do Teu sangue, Jesus, que nós podemos estar de pé. É por causa da Tua morte vicária, Jesus, que nós temos livre acesso ao trono de glória. E desde já, Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno de enfermidade que porventura venha alcançar qualquer um das nossas vidas pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Pai, Tua palavra diz que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão sarados. Deus, nessa hora nós liberamos a palavra de vitória, palavra de cura, palavra de milagres. Meu Deus, se porventura tiver algum irmão, Pai, com o joelho vacilante nessa hora, cambaleante, Deus, que o Teu Espírito possa vivificar a fé dele, que o Teu Espírito possa vivificar a alma do meu irmão. Meu Deus, que nesses dias difíceis,
difíceis, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, Deus, e nós vemos isso cabalmente em nossas vidas, nós vemos a tua glória nos cobrindo, nós vemos as tuas mãos sendo conosco, Deus. Ainda que os nossos olhos naturais muitas vezes não contemplem isso, ainda que algum dos meus irmãos possa nesse instante, Pai, estar duvidoso, meu Deus, que o Senhor possa estar aumentando a fé dele, que o Senhor possa estar sustentando a fé dele na tua palavra, Jesus. É a tua palavra que nos santifica, é a tua palavra que vivifica a nossa alma, é a tua palavra que vivifica o nosso ser. Meu irmão, que você nessa noite possa ser alcançado pela poderosa palavra do Senhor Jesus, que o Senhor possa ser alcançado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Vivifica e visita, Senhor, cada um de nós nessa noite. É o que nós pedimos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor, do Santo de Israel, do Senhor Todo-Poderoso, Senhor Jesus, aquele que nos supre, aquele que nos sustenta. Pai, eu te louvo e te agradeço, meu amado Jesus, por essa oportunidade nesse dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Nessa hora eu chamar minha esposa e vai trazendo a palavra abençoada para as nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, louvado é o santo nome de Jesus. Mas antes de trazer a palavra, a gente vai louvar ao Senhor, vai exaltar o nome de Jesus, que é grande, que é santo, que é o nome que está sobre todos os nomes. Eu te convido nessa hora para orar e para louvar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém, queridos? Adore ao Senhor Jesus, que Ele é digno da tua adoração. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, meu Deus. Aleluia. Da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. E nunca mais haverá qualquer maldição, e nele estará o trono do Cordeiro Santo de Deus, e os seus servos o servirão. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Aleluia,
ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que grande dia será, Senhor, quando nós estivermos face a face contigo, Deus vivo. Te adoramos, te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, nosso Pai celestial, Deus vivo. O nosso Deus santo, o Cordeiro Santo que desceu do céu, Senhor. Nós te exaltamos, Deus vivo. Adore por mais um pouco ao Senhor Jesus. Exalte o nome dele, glorifique o nome dele daí onde você está. Não perca esse momento, não perca essa oportunidade de exaltar o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, Jesus, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Deus. Declare a Ele, diga: todos reunidos no mesmo lugar, todos desejamos tua presença. Estamos reunidos aqui, Deus, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Todos reunidos no mesmo lugar, Senhor, todos desejando tua presença. Oh Deus, ouvindo o som que vem dos céus, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, avisa-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Clamamos pelo teu Espírito neste lugar, Senhor. Clamamos por tua presença, clamamos pelo enchimento do teu Espírito sobre nós, Deus. Vem sobre a tua igreja, Pai. Vem, Senhor, no mesmo lugar. Todos desejando tua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos,
batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, vem, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. 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 Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós te exaltamos, maravilhoso Deus. Esse é o Deus que derramou sobre nós o teu poder. É o Deus que derramou sobre nós o teu Espírito. E o que nós clamamos sim nesse dia é que o Espírito Santo de Deus possa assim nos batizar, possa assim nos renovar, possa assim derramar porção diária. Todos os dias uma nova porção sobre as nossas vidas. Todos os dias uma nova porção sobre a tua igreja. Vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos por ti, Espírito de vida. Nós clamamos sim por ti nessa noite. E te exaltamos o teu nome. E exaltamos o teu nome para todos sempre. E em toda a nossa maneira de viver. Possa sim magnificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Nessa hora eu quero te convidar para você abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero dizer assim da minha alegria, sabe? Eu fiquei assim muito maravilhada no culto de quarta-feira. Fiquei muito assim, achei muito tremendo como Deus usou a Meire para falar, para estar pregando a igreja dele. E quando assim a Meire falou assim, queria ministrar sobre o Espírito Santo de Deus, eu fiquei, Senhor, confirma a tua palavra. Porque já tem uns dias que o Deus tem falado ao meu coração sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo de Deus. E eu falei, Senhor, vamos ministrar sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos ministrar sobre esse Espírito que é o nosso Espírito Santo amado, é o nosso Consolador, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos habilita, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ativa, é aquele que nos aviva, que nos aquece. Ele é fogo, ele é a chama que aquece os nossos corações. Ele, o Espírito Santo de Deus, é assim o nosso esconderijo, ele é a nossa morada, ele é o nosso abrigo, ele é o nosso ajudador. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer no livro de João, a respeito do Espírito Santo de Deus. João 14, eu tinha separado aqui os versículos tudo no meu celular, mas eu acho que o Ju levou meu celular. Nossa, o Ju levou. E olha o que está escrito aqui no capítulo 16. No capítulo 14, versículo 16 e 18.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfão. Esse é o nosso Deus poderoso. Ele é Deus e nós somos seu templo. Nós somos a sua morada. Nós somos o seu esconderijo. Mas infelizmente, querido, o que acontece? Infelizmente o Espírito Santo de Deus, ele não é valorizado como tal, ele não é reconhecido como tal, ele não é honrado como tal. Sabe, muitas vezes nas nossas próprias vidas, ele não é reconhecido como uma pessoa, sabe? Não é reconhecido como uma pessoa, como a terceira pessoa da Trindade. Mesmo por nós que somos cristãos. Isso eu reconheci nesses dias. Que dizemos que o conhecemos, que dizemos que o adoramos, que dizemos assim que precisamos dele, mas muitas vezes nós não damos a devida reverência a ele, a devida honra a ele. Nós não damos, queridos. Sabe? Mas se não fosse o Espírito Santo de nós já teríamos padecido. Se não fosse essa presença gloriosa dentro de nós já teríamos muitas vezes nos padecido, muitas vezes nos corrompido. E só para que você entenda um pouquinho, eu vou te fazer umas perguntas. E eu quero que você responda dentro do seu coração com sinceridade. Quero que você responda em nome de Jesus. Há quanto tempo você não diz ao Espírito Santo de Deus que você o ama? Há quanto tempo você não pede perdão ao Espírito Santo de Deus? Porque como foi ministrado na quarta, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós, ele se entristece por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não pede a orientação do Espírito Santo de Deus? Há quanto tempo você não pede a ajuda dele, o ensino dele, já que é ele que nos ajuda e que nos ensina em todas as coisas? Há quanto tempo você não pede a paz que vem dele, a direção dele para as pequenas e para as grandes coisas? Há quanto tempo você não se coloca na presença do Espírito Santo de Deus? E esses dias em oração, clamando mesmo o que ministrar para a igreja do Senhor, ele me falou claramente no meu coração como a igreja do Senhor precisa desse Santo Espírito vivo e ativo nas suas vidas. E eu falei assim, eu pensei nisso, na igreja, nessa presença como para a igreja. E eu fiquei, Senhor, mas a sua igreja não tem percebido o quanto nós necessitamos de ti, o quanto ela precisa de ti. Me achando, né? Dizendo que ama, dizendo que não, eu já sou cheia do Espírito Santo, que isso. Mas sabe, assim, com o passar dos dias, antes de preparar a ministração, eu gosto de fazer leituras a respeito do tema proposto. E aí você seleciona aqui na Bíblia aqui do celular, pesquiso lá os versículos referentes ao Espírito Santo. E fico lendo antes de sentar para escrever ou para pontuar assim, a palavra. E no decorrer dos dias, quando mais eu li esses versículos a respeito do Espírito Santo, mais eu percebia, Senhor, o que eu sabia clamar de dia e de noite é pelo perdão do Senhor. E eu falava, meu Deus, me perdoa. Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus foi quebrantando meu coração de uma maneira. Me perdoa, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa porque nós somos cristãos. Dizemos que conhecemos, ouvimos, lemos, estudamos sobre o Pentecostes, estudamos sobre o teu Espírito, mas não te reverenciamos, mas não te exaltamos como nós poderíamos, como nós deveríamos. E o Espírito Santo foi me tocando e eu fui assim, sentindo mesmo, me situando onde eu estava. Meu Deus, me perdoa. E de umas coisas simples, sabe? Todas as noites eu oro aqui com os meninos, à noite. Eu oro com eles e no final da oração a gente faz uma oração espontânea de agradecimento, de pedido por livramento, de bênçãos. E no final das orações eu sempre falo com eles, vai filho, fala Papai do céu eu te amo, Papai do céu eu te adoro, fala para ele filho, vai, e eles repetem, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro. Mas sabe o que eu percebi? Eu nunca pedi para eles falarem, Espírito Santo eu te amo, Espírito Santo eu te adoro, Espírito Santo eu preciso de ti. E por que eu não fiz isso? Por que eu não ensinava os meus filhos a reverenciar o Espírito Santo? Porque nem eu mesma, cotidianamente, reverenciava essa presença gloriosa. Sabe? E nisso eu fui me caindo em mim mesma, caindo em si. Meu Deus,
Nós precisamos sim reverenciar esse Deus que é o Deus conosco, esse Deus que é o Deus que está conosco todos os dias, esse Deus que nos chama sempre para ter um elo com Ele, para ter um secreto com Ele. Quantas e quantas vezes no decorrer das madrugadas, você está lá, o relógio dá lá, comigo era 3:06 da madrugada, sempre eu que acordava, meu olho simplesmente abria e eu despertava. Aí logo vinha um pensamento, meu Deus, não acredito que eu estou com insônia. Não é o Espírito Santo falando, não, é insônia, não é o Espírito Santo não. Mas aí o tempo vai passando e você vai caindo. Não, é Deus querendo falar comigo, me despertando para orar. Aí você ora uma vez, sim, outra vez não. E aí vai despertando e vai te despertando. Mas no passar dos dias, você vai começando a me desculpa. Ai, Senhor, eu estou tão cansada hoje, estou com tanto sono. Ah, vou dormir mais um pouquinho. E às vezes você não está nem com sono. Mas você fala, mãe, eu vou descansar mais um pouquinho, porque amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar dos meninos. Aí começa a dar desculpa, de forma que você não consegue mais ouvir o Espírito Santo te despertando. De sorte que passam os dias e a chama começa a apagar no seu coração. E aí, de repente, lá na frente, meses depois, dias depois, você vai começar, o seu espírito começa a despertar. Ó, você está sentindo, tem falta de algo na sua vida. E aí você pensa que Deus te abandonou. Nem sequer você reconhece que parou por sua própria decisão de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas nessa hora, sabe, queridos, eu quero te convidar em nome de Jesus a reverenciar essa presença todos os dias. Sabe, eu quero te convidar em nome de Jesus, que você mantenha acesa a chama do Espírito Santo de Deus nos seus corações, quanto mais nesse tempo de pandemia, quanto mais nesses dias que nós não estamos nos encontrando, nós não estamos congregando, nós não estamos nos fortalecendo mutuamente um ao outro, que você possa sim manter a chama do Espírito Santo de Deus viva e ativa no seu coração. Cabe a nós, cabe a cada um de nós mantermos essa chama acesa, reverenciarmos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que está conosco todos os dias, que é o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação, e que Deus derramou para que nós não estivéssemos órfãos aqui nessa terra. Reverencie essa presença gloriosa. Vamos nesse momento ler a palavra de Deus em Atos 4. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha lupa. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, além dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é quem vós crucificar, a quem vós crucificaste e a quem ressuscitou de entre os mortos, sim, em seu nome é que está curado este perante vós. Este Jesus é a pedra. Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram-se que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que iremos fazer com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que vos haja maior divulgação, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus.
Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem operara a cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito aos principais dos sacerdotes e anciãos. Vejam vocês, olha que atitude poderosa essa de João e de Pedro. Eles ousaram falar ante o Sinédrio. E esse fato, a gente não tem como negar. Não tem como negar, não se pode negar que o derramamento do Espírito Santo de Deus é um divisor de águas para a história da igreja, para os cristãos e para a difusão do Evangelho. E cabe aqui uma ressalva. Antes do derramamento do Espírito Santo, não que não existisse atos produzidos pelo Espírito Santo de Deus, atos como este, atos poderosos como este, não, muito pelo contrário. O Espírito Santo de Deus já estava assim, já era atuante desde antes da criação do mundo. Na verdade, é desde antes da criação do mundo, porque a palavra de Deus fala que antes do Senhor criar todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Lá em Gênesis fala isso. Em Gênesis também nós podemos perceber a atuação do Espírito Santo na vida dos patriarcas. Nós podemos perceber a atuação do Espírito Santo na construção do templo, lá em Êxodo 31, quando a palavra de Deus vai dizer que Deus derrama do Espírito de Deus, não era chamado assim de Espírito Santo, mas Deus derrama do Espírito de Deus sobre Bezaleel. E fala assim que ele deu toda a sabedoria e toda a ciência e todo o entendimento para elaborar projetos e trabalhar com ouro, prata, cobre e todas as demais especiarias. A gente pode observar também o Espírito de Deus sobre alguns juízes, sobre Gideão, sobre Sansão, né? Aqueles atos poderosos de Sansão. Então, queridos, o que acontece? Assim nós podemos perceber que o Espírito de Deus já era atuante. Contudo, essa presença gloriosa, o Espírito Santo de Deus, ele vinha e residia na vida daqueles que eram instrumentos de Deus para algum ato determinado. Ele vinha como uma residência temporária sobre o homem. Mas hoje, e depois do derramamento de Deus sobre Israel, depois desse derramamento, o Espírito Santo de Deus ele tem poder para presidir com poder as nossas vidas, a vida daquele que o recebe. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, é um texto muito conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o Espírito Santo de Deus que já está derramado nos nossos corações, e nós somos cheios dessa presença. Esse é o Espírito Santo da promessa, o qual o Senhor prometeu lá em Joel: eis que derramarei sobre vós o meu Espírito, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E nós que estamos totalmente disponíveis a esse Espírito, nós podemos ser cheios dele. E o que acontece? Nós podemos, mas muitas vezes não queremos, muitas vezes nós deixamos de lado, muitas vezes a nossa prioridade é outra. Sabe? Essa é a promessa de Deus revelada sobre as nossas vidas. E uma passagem tremenda que nessas minhas leituras eu também encontrei aqui, está escrito em 2 Coríntios 1, o 20 e o 21. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, e por intermédio dele, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. O Espírito Santo é a unção derramada de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito nos nossos corações como garantia
de tudo o que estaria por vir. O Espírito Santo de Deus é o pendão da nossa herança. O Espírito Santo de Deus, ele já está derramado sobre nós. Ele já está derramado sobre cada um de nós. Por isso nós não devemos nos conformar em apenas ouvir falar e ver a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas que nós possamos ter sede por essa presença, que nós possamos sim ter anseio dessa presença dentro de nós, todos os dias nos aquecendo. Veja o que acontece, queridos, aqui nessa palavra que nós lemos. Antes do Pentecoste, antes do derramar do Espírito Santo de Deus, umas passagens antes aqui, a palavra de Deus vai dizer que os apóstolos, que os discípulos do Senhor, eles se escondiam amedrontados, trancados, questionando uns aos outros e falando, nossa, não, a gente tem que ficar por aqui, porque se eles tiveram a capacidade de fazerem o que fizeram com Jesus, o que se fará a nós? O que se fará a nós? Então eles estavam trancafiados mesmo, escondidos. Mas depois do derramamento do Espírito Santo de Deus, olha com que autoridade, olha com que ousadia, eles saem e começam a anunciar o Evangelho. Antes, eles estavam trancados por medo, por temor daquilo que poderia acontecer a eles. Mas agora aqui, conforme nós lemos, eles estavam sendo trancados em prisões, eles estavam sendo sim trancafiados, eles estavam indo para as prisões, mas não mais por medo, por falta de medo. Eles não temiam mais os açoites, eles não temiam mais as prisões, eles não temiam mais a morte. Antes, eles ouviram, eles anunciavam o Evangelho de Cristo. E porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, cheios dessa presença gloriosa, cheios dessa presença que os norteava, essa presença que havia enchido cada um deles como um vento impetuoso, havia enchido seus corações e havia enchido sua fala com línguas repartidas como de fogo, como nós podemos observar em Atos 2 e nos capítulos seguintes. Eles saíam e fica claro a transformação que ocorrera sobre a vida deles. Ele fala as multidões, e a palavra vai dizer aqui um versículo antes, no capítulo antes, que Pedro, no seu primeiro discurso, mais de 3.000 almas foram batizadas pelo poder que havia em suas palavras, pelo poder que havia naquilo que ele estava falando. E vai se seguir aqui a passagem dizendo, que Pedro, sabe, esse Pedro que falava a eles, é aquele mesmo Pedro que a gente fez um estudo antes, aquele mesmo Pedro sanguíneo, aquele mesmo Pedro temperamental, aquele mesmo Pedro, sabe, que uma hora falava, tu és o Filho Cristo de Deus vivo, o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e confessava isso, mas logo em seguinte ele tenta assim, boca de Satanás e fala, não, Senhor, isso quando Jesus vai falar que ele precisava morrer, ele fala, não, Senhor, de maneira nenhuma, isso não poderia acontecer contigo. Sabe, aquele Pedro que ousadamente ia e caminhava por sobre as águas, mas no abrir e fechar de olho ele começava a afundar por falta da sua fé. Sabe aquele Pedro que muitas vezes queria ser melhor do que os seus discípulos e falava assim, olha, mesmo que todos te abandonem, eu todavia não te deixarei, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas logo em seguida, ele nega o Senhor Jesus. De sorte que Deus fala com ele, Pedro, quando tu te converteres, fortaleça os seus filhos. Pedro não era convertido. Mas depois do derramamento desse Espírito Santo, Pedro se enche de ousadia. Pedro se enche de graça. E mais à frente a palavra vai dizer que ele caminhava com João a caminho do templo. E um coxo ali de nascença olha para ele pedindo esmola. E Pedro fala para esse coxo, fala, olha para mim, eu não tenho esmola, mas uma coisa, o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Ele falou isso cheio da unção do Espírito Santo. Ele falou isso cheio do poder, cheio da graça de Deus. E ele falava e as multidões iam atrás dele. Por quê? Porque a unção de Deus, ela atrai as pessoas. E aí cai aqui justamente nessa passagem que nós lemos. Cai aqui justamente nesse trecho que nós lemos. Aqui nós podemos observar que devido aos discursos acalorados de Pedro, no versículo 4, do capítulo 4 que nós lemos, muitos porém, não antes, por causa desse discurso acalorado de Pedro,
os principais e os sacerdotes os levam a prisões. Os levam e prendem Pedro e João. E devido a esse discurso, o que acontece? As pessoas que estavam ao redor atendem, dão ouvidos à palavra que é ministrada no poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra vai dizer que, no versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subiram para o número de homens quase 5.000. A quase 5.000. É notória a diferença da pessoa que fala com o revestimento do Espírito Santo de Deus e da pessoa que vive sem essa presença gloriosa. Vive sem essa presença que habilita, vive sem essa presença que capacita. Sabe, a palavra vai dizer aqui logo em seguinte, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aqui ele estava se referindo ao sinédrio, que se compunha em terceira pessoa, esse mesmo sinédrio. Vejam vocês assim a ousadia de Pedro. Esse mesmo sinédrio aqui é o sinédrio, é o conjunto de pessoas, era nata ali da sociedade que articulou, que tramou toda a morte e perseguição de Jesus. Sabe? E o que acontece? Depois desses fatos aqui, dá-se a perseguição. Eles são os primeiros presos em nome do anúncio do Evangelho. Pode-se dizer que eles são os primeiros mártires. Os mártires assim, do cristianismo. E depois dessas primeiras prisões aqui, muitas e muitas outras prisões ocorreriam. E na verdade, até hoje na história assim, do mundo, existem países cujos missionários são levados cativos, que são torturados, que são presos, que são presos, que são degolados, em nome do Evangelho do Senhor Jesus. Mas assim, quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não teme a morte. Ela não teme aquilo que ela está por enfrentar, porque é o Espírito Santo de Deus que habilita, é o Espírito Santo de Deus que capacita. E o que acontece, esse sinédrio, eles achavam assim que com essa perseguição, com essas perseguições que houve ao longo do tempo, o cristianismo, o Evangelho, a palavra do Senhor desfaleceria. Mas o que nós podemos perceber, querido, que quanto mais o cristão, quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais o cristão é perseguido, quanto mais o cristão ele é torturado, mais o Evangelho cresce. Mais a palavra de Deus é difundida. Antes, essas perseguições, ela é mesmo como um vento, que mesmo que sopra e espalha mesmo as sementes do Evangelho de Deus. É a semente do Evangelho de Deus. E é o que nos anima, porque nós sabemos que quando a igreja ela é perseguida, a igreja ela cresce. Sabe? Aqui no versículo 8 vai dizer então que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse com autoridade, lhes disse autoridades dos povos e anciãos. E como ele conclui maravilhosamente aqui, ele começa o seu discurso, começa falando a respeito ali de como eles prenderam Jesus, de como eles injustamente levaram Jesus Cristo à cruz, de como eles tramaram sobre ele, e ele vai concluir aqui no versículo 11. Este é o Jesus, a pedra rejeitada por vós, que os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual importa que sejamos salvos. Ele fala assim, sem temor algum, diante as autoridades, diante da cúpula ali que existia, da cúpula das religiões que existiam ali. Ele fala com ousadia, ele fala com destemor, ele fala mesmo assim, reconhecendo que Jesus Cristo é o Salvador, e aquele coxo que ele havia curado estava junto com eles e dava testemunho desse poder, de sorte que no versículo 13, o sinédrio, os poderosos, os homens da lei falam assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É o nosso caminhar com Jesus, que enche a nossa vida de vida, que enche a nossa vida da presença dele. Homens iletrados, olha, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham a dizer. A presença de Deus e a presença do derramado do Espírito Santo de Deus sobre o meu e o seu coração, ela tem que nos transformar. Sabe? Ela tem
que verdadeiramente fazer com que todo medo, toda angústia, medo muitas vezes de falar do amor de Deus, medo muitas vezes de se colocar assim de frente de uma câmera dessas e falar às pessoas do amor e da presença do Senhor Jesus. Sabe, a gente tem que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Olha, vai e fala do meu amor. Muitas vezes no trabalho a gente começa a ouvir ali na conversinha de lado uma pessoa ou outra falando do cristianismo, falando mal dos cristãos, falando mal do evangelho, falando mal de Jesus, mas muitas vezes nós não temos assim a ousadia, nós não temos palavra de vida para anunciar. Que o Espírito Santo de Deus possa assim, te habilitar a defender o nome de Cristo Jesus aonde quer que você esteja, a anunciar as boas novas de Cristo, a anunciar as boas novas da salvação onde quer que você esteja, porque essa unção, assim como capacitou os discípulos, assim como capacitou muitos e muitos outros nomes do decorrer dos anos, ela nos habilita hoje. Basta que nós coloquemos as nossas vidas no controle dele. Basta que nós coloquemos as nossas vidas na dispensação dessa presença, na dispensação dessa graça. Basta que nós possamos falar assim verdadeiramente como Isaías falou ali, quando ele estava na presença do Senhor. Senhor, toca-se, me toca minha boca com a brasa viva do altar, porque eu sou pecadora. Reconhecer a nossa condição de pecador e nos colocar na dispensação de Cristo para que anunciemos as boas novas do Senhor. Porque Deus tem um chamado nas nossas vidas todos os dias. Deus tem uma presença gloriosa para as nossas vidas todos os dias. A unção de Deus já está derramada sobre nós. Nós não podemos simplesmente ignorar essa presença. Que ela possa ser viva nas nossas vidas todos os dias. Que a chama de Deus não se apague. E o que é impressionante, nós falamos aqui sobre essa passagem, é que fala assim, Pedro cheio do Espírito Santo, mas sabe, a presença, o se encher, o derramar do Espírito Santo é uma coisa, mas o encher-se do Espírito Santo é outra coisa. E o Espírito Santo é como um alimento que nós comemos, não apenas uma vez por dia, mas várias vezes por dia. E a comida que nós comemos ontem não nos alimenta hoje. A comida que nós nos alimentamos hoje não nos alimenta amanhã. E da mesma forma é a presença, é o Espírito Santo de Deus. O encher, muitas vezes nós sentimos nossos corações cheios e queimando, e nós vamos para casa e aquela alegria está intensa no nosso coração, e essa presença está intensa no nosso coração. Mas no decorrer dos dias nós não buscamos mais, não oramos mais, não lemos mais as palavras, e o fogo vai se esfriando. Sabe, o natural do fogo é ele se apagar mesmo. Esse é o natural do fogo. Enquanto não tiver ali um combustível, não tiver algo assim que faça com que ele pegue fogo mesmo, ele pega o fogo, mas depois que acaba aquilo que faz com que a chama esteja acesa, ele acaba e vira cinza. E da mesma forma é a nossa vida. Todos os dias nós devemos buscar por mais e mais e mais e mais e mais dessa presença. E mais dessa presença. E olha, a palavra vai dizer aqui, nos versículos 15 a 18, e mandando sair do sinédrio, eles consultavam entre si, dizendo, que faremos a esses homens, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por meio deles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-lo para que não mais falem nesse nome, e que a quem quer que seja, e chamando, ordenaram-se absolutamente que não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro, olha como é tremendo quando a pessoa está na ousadia. Está assim, na unção do Espírito Santo de Deus. Eles poderiam simplesmente ter ouvido essa ameaça e ter ficado na deles, sabendo no seu coração que eles não iam atender. Mas, mais uma vez, na unção e na ousadia do Espírito Santo, Pedro fala que, olha no versículo 19, que maravilha de Deus. Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. Nós não podemos deixar de falar da glória celestial. Nós não podemos deixar de falar que o Senhor veio a este mundo para me salvar e para te salvar. Que o Senhor tem salvação para aqueles que o buscam. Nós não podemos falar dessa graça. Nós não podemos falar dessa presença gloriosa que pode encher a vida de cada um. Nós não podemos deixar de falar dessa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que em tempo e fora de tempo nós possamos ser testemunhas do poder de Deus e da graça de Deus que está derramado sobre as nossas vidas, queridos. Que a cada dia nós possamos sim ser cheios, e aqui em nome de Jesus, para concluir, eu quero só ler esse versículo aqui, que é o versículo 29.
Olha só, aqui eu falei aqui no versículo 23, que eles ameaçaram a Pedro mais uma vez. Mesmo eles dizendo tudo isso, eles novamente ameaçaram, reforçaram a ameaça e liberaram, porque não acharam motivo para o castigar, não acharam motivo para o prender, e até mesmo porque a multidão o cercava. Então eles liberaram eles sob forte julgo de ameaça. E falaram que uma vez soltos, procuraram os irmãos, eles se reuniram e lhes contaram de tudo que haviam falado do Sinédrio aos principais dos sacerdotes e aos anciãos. E olha só o que vai dizer o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas palavras, que é a oração. Eles se reuniram em oração diante das ameaças. E olha só o que ele vai falar. Agora, Senhor, olha para as suas palavras e ameaça e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a tua mão para fazer escuras, sinais e prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Tendo orado eles, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam as palavras de Deus. O Sinédrio, os principais dos sacerdotes não queriam que o evangelho fosse anunciado. Eles estavam sendo perseguidos, sim. Eles estavam sendo ameaçados, sim. Eles estavam sendo presos, feitos de tocha humana, sim. Mas o Espírito Santo de Deus deu-lhes o poder para falar, olha, a perseguição ela existe sim. Mas Senhor, mas o que eles pedem ao Senhor, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E foi o que o pastor Gilberto mencionou, diante dos levantes, diante das tribulações, diante desses coronavírus que existe aí, que tem assolado, que tem amedrontado muitas pessoas, diante de tudo isso que se levanta contra nós, que nós possamos verdadeiramente clamar para que Deus, Ele não refreia nossas forças, mas antes nós podemos clamar, Senhor, renova as nossas forças, dá-nos resistência, dá-nos perseverança, encha-nos com teu Espírito, encha-nos com a tua graça, encha-nos com a tua presença gloriosa, para que nós possamos seguir avante e em frente, que nada possa deter, porque nada verdadeiramente pode deter o Evangelho, nada pode deter a sua vida estando cheia do Espírito Santo de Deus. E essa é a palavra de Deus, que Deus trouxe, que Deus falou ao meu coração, essa palavra que possa ter te avivado, possa ter te renovado essa noite, possa sim ter acendido um pouquinho da chama, mas a chama ela é acesa diariamente, dioturnamente. É como a palavra de Deus diz, orai sem cessar, não cesse de orar, não cesse de dar graça, não cesse de exaltar o nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos orienta e diz que a chama, ela possa arder continuamente no altar. E a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. E cabe a mim e a você, igreja santa, igreja amada do Senhor, mantermos viva a chama do Espírito Santo de Deus em nós. Sabe? Que você possa se manter firme, sim, porque o Senhor tem um chamado na sua vida. Que no nome do Senhor Jesus você possa ser abençoado e que daqui até o retorno, até no dia que nós veremos o Senhor face a face, você possa sim ter sua mente transformada, ter seu coração renovado, ter seu coração cheio por essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele está derramado sobre o teu coração e você tem essa responsabilidade de manter-se vivo, de manter-se ativo, de manter-se cheio, de manter-se sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glorifique o nome do Senhor daí onde você está. Permaneça firme, permaneça clamando. Na sexta-feira, na reunião das mulheres, eu pedi para as irmãs assim estarem em clamor por aquelas pessoas que você começa a perceber aí que não tem participado nas nossos cultos online, que não tem participado das nossas lives, que tu possa estar assim clamando mesmo por ele. Tu possa estar clamando por essa nação e pelas nações, clamando mesmo pelo corpo de enfermagem, de médico, por aqueles que estão no enfrentamento dessa doença. E seja mesmo esse clamor, que um clamor diário ele esteja no seu coração, não uma vez, não duas vezes, não 3 vezes, mas várias vezes por dia. Tu possa estar se colocando na presença do Senhor, permaneça fiel à palavra do Senhor, permaneça fiel aos seus dízimos e ofertas, permaneça fiel ao Senhor Jesus e que Ele possa estar te abençoando em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus. Fique em paz, que o Senhor Jesus seja contigo e com a tua casa e todos aqueles que são seus. Em nome de Jesus. Te exaltamos, Senhor. Amém.